Você não perdeu a paciência, você foi ativada. E isso muda completamente a forma como você olha para as suas reações com o seu filho. Porque muitas vezes não é só sobre o que ele fez, é sobre o que aquilo que ele fez despertou em você. Então, se você sente que precisa começar a enxergar além do comportamento, fica comigo aqui nessa aula. E para a gente começar por aqui, me diz se isso faz sentido. Teu filho faz algo pequeno, relativamente pequeno, às vezes até comum no dia a dia. Derruba algo, não te escuta, responde ali meio atravessado e de repente vem uma reação em você que é muito maior do que aquela situação realmente pedia. Um tom mais duro, uma irritação mais intensa, uma sensação de perda de controle. E aí depois tu fica pensando, nossa, por que eu exagerei? Por que eu falei desse jeito? Mas não precisava tudo isso, sabe? Então eu sou a Maria Isabel da Rosa, sou terapeuta, mentora de mães, especialista em desenvolvimento infantil e trabalho há mais de 10 anos com infância e família. Mas hoje o meu trabalho vai muito além de ensinar técnicas. Eu ajudo mães a entenderem aquilo que não é visível. Aquilo que não está só no comportamento da criança, mas que sim está na história emocional da mulher, da mãe. Porque foi isso que eu fui entendendo ao longo da minha prática clínica, que não existe um desenvolvimento infantil acontecendo de forma isolada. Existe uma mãe por trás dessa criança. Existe uma história, existe um sistema. E quando a gente não olha para isso, a gente tenta resolver tudo na superfície de algo que é muito mais profundo. Então, quando a gente fala sobre a ativação, a gente está falando de algo que é muito específico, porque não é só a irritação, não é só o cansaço no final do dia. É quando uma situação atual mexe, toca um registro antigo dentro de ti. Algo que já estava ali, guardadinho, sensível, que muitas vezes a gente foi varrendo para baixo do tapete para não querer olhar, mas que ganha força naquele momento, sabe? Na neurociência, isso tem muito a ver com o funcionamento do nosso sistema nervoso. Porque quando a gente se sente ameaçado, quando a gente se sente desrespeitado, ignorado, mesmo que você saiba que o seu filho é só uma criança, o seu corpo não responde como um adulto. Ele responde como alguém que já viveu algo parecido antes. E aí quem assume não é a tua parte consciente. É aquela parte mais automática, mais primitiva e mais emocional. É aquela parte que reage. E é por isso que às vezes você sente que não foi você que fez aquilo. Às vezes parece que, alguma coisa tomou conta ali e tu nem sabe da onde que veio aquele grito, da onde que veio aquela raiva. Porque de certa forma não foi mesmo, mas foi uma parte tua que entrou em ação. E aqui entra um ponto que é bem importante, porque essa ativação ela não nasce na maternidade, mas ela aparece, ela se manifesta na maternidade. Porque o nosso filho, ele acessa lugares que talvez ninguém mais acesse. Os nossos filhos, eles nos colocam em situações de dependência, de repetição, de frustração, que vão de encontro a essas memórias emocionais. E elas vão ativando todas elas. E isso não é um problema, na verdade, se a gente olhar bem, isso acaba sendo um convite, um belo de um convite para que a gente olhe para essas nossas partes com muito mais consciência. Porque enquanto tu acredita que tu só perdeu a paciência, tu te culpa, tu tenta controlar, tu tenta até fazer melhor da próxima vez, mas tu não sai desse ciclo. Agora, quando tu entende que tu foi ativada, parece que uma coisa muda, porque tu não começa a se perguntar, nossa, o que isso despertou em mim? Por que isso me afetou tanto? E aí a gente entende que não é só sobre agora, tem algo mais antigo aqui.
Isso abre uma porta para que a gente saia do nosso piloto automático, do nosso modo de reação. E aí eu quero te trazer uma imagem que te ajuda muito a entender isso. Eu quero que tu imagine que aí dentro de ti existem várias versões tuas. A adulta que tu é hoje e também a criança que tu já foi. Porque essa criança ela não desapareceu, ela continua ali. Principalmente naquelas tuas partes que não foram acolhidas, que não foram ouvidas, que não foram vistas, que não foram compreendidas em muitos momentos. Então, quando teu filho faz algo que ativa essas partes, quem reage não é a tua parte adulta. É essa criança que reage muitas vezes. E aí a reação vem mais intensa, mais carregada, mais difícil de controlar. E tu percebe que trazer essa informação para a consciência já muda algumas coisas, porque não é mais sobre, eu sou uma mãe impaciente. É sobre, existem partes minhas que ainda precisam de cuidado, que precisam de atenção, que precisam ser vistas, que precisam ser ouvidas, que precisam ser curadas principalmente. E isso tira um peso, tira um pouquinho daquela culpa. E aí traz responsabilidade com mais consciência. Porque a partir do momento que a gente começa a perceber isso, a gente ganha uma chance, que é a chance de escolha. A gente começa a perceber antes. Começa a sentir no nosso próprio corpo, começa a identificar. Peraí, tem algo ativando aqui. E isso vai criando um espaço. E é nesse espaço que as coisas começam a mudar. E não é que tu nunca mais vai te irritar. Não é que tu vai virar uma monja que agora tu, né? Não. Não é isso, mas você começa a voltar mais rápido. Começa a reparar, começa a se posicionar em um lugar muito mais consciente. E isso sim muda completamente a relação com o teu filho. Porque uma mãe que se percebe, ela não transmite a mesma intensidade de desorganização. Ela começa primeiro a se regular. Mesmo que de uma forma imperfeita, da forma que der. Mas isso já ajuda a criança a aprender a se regular também. E na prática, a gente pode fazer isso nos momentos mais simples, começando a perceber quais são as situações que me ativam no dia a dia. O que o meu filho faz que me tira do eixo? Como que o meu corpo reage a isso? Começa observando o que tu sente no teu corpo nesse momento. Começa nomeando isso internamente. Então assim, agora eu tô sendo ativada. E aí, se possível, antes de reagir, tu faz uma pausa, tu respira, mesmo que seja rápido, mas tu volta pro teu centro. E depois que tudo passar, tu volta para você, tenta entender de onde isso pode vir. Porque cada ativação, eu sempre digo, cada vez que o nosso filho nos tira do eixo, é uma pista. Uma pista sobre a nossa própria história, uma pista sobre aquilo que precisa ser olhado, uma pista sobre aquilo que a gente varreu para baixo do tapete durante muito tempo e que agora vem à tona para que a gente possa curar. E aí eu queria que tu guardasse isso contigo a partir dessa aula, porque tu não perdeu a paciência, tu não é uma mãe ruim, tu não é uma mãe histérica. Algo tocou em ti que precisa ser cuidado. E aí quando tu começa a olhar para isso, você não muda só a forma como você reage, mas você transforma principalmente a forma como você está vivendo hoje a tua maternidade. Então, olha para isso com carinho, ouve essa aula, leva para o teu coração essa informação e se essa aula ela realmente fez sentido para ti, eu quero que tu compartilhe ela com outras mães, porque eu tenho certeza que aí do outro lado tem muita mulher se culpando por reações que na verdade são sinais de alerta. Então, se tu quiser aprofundar um pouco mais nesse caminho, continua aqui comigo, porque aqui não é só sobre o comportamento, é sobre aprender a se enxergar enquanto você cuida do seu filho.
Então eu gostaria também de pedir que vocês me acompanhem lá no meu perfil do Instagram, @mariaisabel.psico, porque toda semana, todos os dias, tem muito conteúdo que eu tenho certeza absoluta que vai abrir um portal de cura e transformação na tua vida e na tua maternidade. E fica aqui comigo, se inscreve aqui no meu canal para receber toda semana uma aula nova sobre infância, sobre desenvolvimento infantil e sobre maternidade. Eu vejo vocês na nossa próxima aula e um grande beijo, até lá!